Oi, gente linda do meu coração. Bom dia, bom domingo para todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Bom, mais um estudo sobre filhos, sobre educação de filhos. Vamos ler esse quadro que está na página 280 da Bíblia da Família, estudos de Jaime e Judith Kemp. O capítulo é 1 Samuel 15, o versículo 22 e 23, tá bom? Quero que vocês peguem a sua Bíblia para ler, tá? E eu vou ler o quadro para vocês. Gente, eu sou cristã e vou ler uma parte que fala sobre a vida cristã. Porém, gente, os ensinamentos que nós aprendemos aqui servem para quem também não é cristão, para quem tem outra religião. São ensinamentos para a vida, para nós formarmos bons seres humanos, boas pessoas de caráter puro, sabe? Então, mesmo se você não é cristão, ouça o que tem a dizer essa palavra, retire para você o que é bom para você, tá bom? Não estou aqui para tentar converter ninguém à minha religião, a tentar convencer ninguém a vir para a minha religião, tá bom, gente? Eu estou aqui lendo alguns conselhos que eu acho que todo ser humano que está precisando no momento em que nós estamos vivendo neste mundo, tá bom? Então, vamos lá. 1 Samuel 15, 22 e 23. Eu vou ler o quadro, tá? O versículo vocês leem na Bíblia de vocês, tá? Deus escolheu Saul para ser rei em Israel, mas o orgulho fez com que essa honra lhe subisse à cabeça, julgando-se superior a todos. Saul resolveu desobedecer a Deus e não seguir as suas instruções. Então o Senhor mandou Samuel para confrontá-lo. A revolta é tão grave como a feitiçaria e o orgulho, é pecado como a idolatria. Enfim, Saul foi destronado pela sua desobediência. Diante disso, precisamos ficar muito atentos às nossas ações e reações, porque Deus encara a rebelião como uma forma de manifestação demoníaca e a obstinação como idolatria. Podemos estar certos de que, se o Senhor reagiu assim com uma pessoa que ele mesmo tinha ungido como rei, também não vai tolerar a revolta de filhos contra pais. Há crianças e adolescentes que tentam dominar a sua casa e tentam fazer com que a sua vontade prevaleça, intimidando os seus familiares. Assim como o Senhor foi categórico diante da revolta de Saul, nós também devemos ser firmes e não ignorando e não aceitando a revolta dos nossos filhos. Apesar de ser uma tarefa difícil e inacabável, existem meios de torná-las mais eficazes. Gostaria de sugerir aos pais: para que os filhos sejam humildes, é preciso que os pais sirvam como modelos de humildade. Para isso, devem crucificar a sua velha natureza, isso é, o seu próprio orgulho e obstinação. Os pais precisam estar dispostos a admitir seus erros e fraquezas e pecados. Todos nós devemos reconhecer que somos orgulhosos, egoístas e que constantemente nos revoltamos contra Deus e contra outras pessoas. Ensine seus filhos a se comoverem com a grandeza da humildade. Os pais podem encorajar seus familiares a terem atitudes de servos uns com os outros. Organizem atividades em que a ajuda mútua possa ser praticada. Por exemplo, trabalhar no jardim, lavar o carro, ajudar nas tarefas domésticas e etc. É pôr a filharada para fazer serviço, gente. Os filhos, por sua vez, também podem avaliar o seu comportamento diante de tais propostas como: para sermos bons discípulos de Cristo, é preciso aprender a submeter nossa vontade à vontade dele. Para sermos bons discípulos de Cristo, precisamos aprender a submeter a nossa vontade à vontade dos nossos pais. Finalmente, uma palavra de alerta aos pais. Não podemos confundir o processo de crescimento natural de um adolescente que está buscando a sua identidade e independência com rebelião. Os pais precisam dar espaço gradativamente aos seus filhos para que eles se tornem independentes.
O próprio Deus estará ao seu lado na tarefa de investir na vida dos seus filhos, para que a revolta não tome conta do coração deles. Para isso, ele coloca à disposição de cada pai e mãe a sua graça, força e sabedoria. Jaime. Então, gente, tá aí um bom conselho, tá? Nós não devemos admitir revolta. Deus não admite isso, então nós não devemos admitir isso dentro da nossa casa. Nós temos que impor respeito, nós temos que impor limites, nós temos que ajudar os nossos filhos a entender que eles são submissos a nós, certo? Eles têm que nos respeitar dentro do nosso lar. E se você ensinar isso desde pequeno ao seu filho, automaticamente, gente, eles vão respeitar a todos que são mais velhos, eles vão respeitar as autoridades, eles vão respeitar as leis. Tem aquele versículo, né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Não é só caminho de religião, caminho de fé, caminho de Deus, gente. É em todos os caminhos. Você tem que ser um exemplo para o seu filho. Se você quer que o seu filho seja bem educado, você tem que ser, você que educa. Você não pode falar, nossa, que criança mal educada, seu sem educação. Quem que educa? Não é você? Você está criticando você e não seu filho, certo? Você tem que mostrar. Se você quer que seu filho seja humilde, ensina no caminho que deve andar. No caminho, você junto com ele, você sendo humilde. Você quer que seu filho se torne uma pessoa íntegra, você tem que ser íntegro. Quer que o seu filho seja uma pessoa que respeita, você tem que respeitar. E por aí vai. Tá? Assim, é pelo exemplo que os nossos filhos aprendem. É pelo exemplo. Certo? Você quer que o seu filho não minta, mas você mente. E aí? Qual é o exemplo? É o primordial, gente, ensinar o filho no caminho que devem andar para a gente torná-los adultos honrados, adultos humildes, adultos que respeitam as autoridades, que respeitam as pessoas íntegras, pessoas de bom caráter, pessoas que dizem não à violência, pessoas que gostam de pessoas compreensíveis, sinceras, honestas, fiéis, para que você quer, tudo que você quer para o seu filho, tudo aquilo que você deseja para o seu filho, você tem que ser primeiro, você tem que dar o exemplo primeiro. Não admitir revolta é o primeiro passo. Você não pode estar revoltado, você não pode ficar revoltado, não é? Você não tenho direito? Tem direito, mas não na frente do seu filho, se você quer ensinar isso a ele. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Olha, para que os filhos sejam humildes, é preciso que os pais sirvam como modelo de humildade. Então, os pais precisam estar dispostos a admitir seus erros, fraquezas. A gente não tem que ficar dando uma de durão sempre, gente. Nós também erramos. E nós temos que aprender a admitir isso para os nossos filhos, para que eles também saibam admitir os erros dele quando nós formos corrigi-los. E aqui também fala que nós não podemos confundir coisas de hormônio, essas coisas de adolescente com rebeldia. Como eu já disse aqui, todos nós pais já fomos adolescentes e é impossível que você não se lembre dessa fase na sua vida. É impossível que você não se lembre dos pensamentos de revolta que você tinha. E é impossível que você não se lembre dos sentimentos e conflitos que você tinha dentro de você. Tente se lembrar disso antes de brigar com seu filho por algo que ele não tem culpa, é algo que ele não está controlando dentro dele, gente. Nós temos que saber entender isso, sentar, conversar com seu filho, olho no olho, mostrar que você entende, mostrar que você passou por isso. O que você fez para conseguir passar por cima disso? Explica para ele, mas não imponha que ele faça o mesmo, ele é uma pessoa diferente de você.
Não é o mesmo indivíduo, ele é diferente de você, mas os sentimentos, os conflitos é a mesma coisa, os hormônios dentro dele é a mesma coisa, as mudanças que está acontecendo no corpo dele é a mesma coisa que aconteceu com você. Então tenta entender antes de sair julgando, criticando, achando que tudo que ele faz é um ato de rebeldia, tudo que ele faz é um ato de desobediência a você. Antes de sair falando isso, já querendo corrigir, já querendo brigar, criticar o seu filho, antes disso, pare e pense, analise a situação, reflita, senta e conversa, tenta explicar, tenta entender e tenta também fazer com que ele te entenda, que você é autoridade e que certas coisas você não vai admitir na sua casa. Se imponha, gente. Esse mundo está precisando, gente, de pessoas que saibam lidar com conflitos. A gente vê aí tudo isso que tem acontecido, sabe? Essas coisas de assassinato, essas coisas de roubo, e assaltou e agiu com violência. E aí você vê nos noticiários, você vai pesquisar, é tudo pessoas, adolescentes de famílias exemplares, de família, não exemplares que diga, de família bem-sucedidas, né? São pessoas que faltou a educação dos pais, porque os pais ficaram tão bitolados em ter condições financeiras, em dar tudo que os filhos querem em termos financeiramente, que os filhos acabam virando o que viram e transformando o nosso país dessa maneira, porque faltou a educação dos pais, a educação que os pais têm que passar para os filhos, sabe? Não é uma babá, não é uma escola que vai passar essa educação, é você. Senta com seu filho, conversa, gente. Vamos mudar o futuro deste país, mudando os nossos filhos, a educação dos nossos filhos. Tá faltando isso. A gente fala que antigamente os pais eram intolerantes, antigamente os pais faziam isso e aquilo, eram muito intolerantes, mas, gente, a maioria das pessoas que os pais eram assim são pessoas bem educadas hoje. São pessoas honestas hoje, certo? A gente está com muita mania de querer pensar que nós temos que ser mais liberais. E é essa questão da liberalidade que está causando isso no nosso país. Tenta se analisar, gente. Reflete em tudo isso, reflete nessas palavras, tá bom? Tenta ser um exemplo para os seus filhos, conversar mais e ser mais firme também. O que você não aceita e ponto. Seja firme com seu filho, desde pequeno. Não é não e sim é sim. Eu sempre repito isso aqui, sempre vou repetir. Seja firme com seu filho, porque qualquer sinal de fraqueza ele vai abusar de você, certo? Principalmente com adolescente, gente. Seja firme, mas também saiba conversar. Converse com amor. Não seja firme porque é e ponto. Explique, é e ponto, por isso, e por isso, meu filho. Eu não quero que aconteça isso, isso e isso. Por isso eu estou negando isso a você. Por isso eu estou deixando você fazer isso. Por isso, tal. Explique tudo, gente. Converse tudo. Que você vai fazer do seu filho o seu melhor amigo. O seu filho vai confiar em você para tudo. Algum problema que ele estiver passando, ele vai conseguir se abrir para você. Vocês sabem que adolescente tem muito disso, não consegue se abrir com os pais, a maioria, tá? E isso é uma coisa que vem da educação desde pequeno. Tem muitos pais, eu recebo muitos comentários de pais que as suas filhas, mães e pais que suas filhas e filhos os têm como melhor amigo. E isso, gente, é resultado de uma dedicação, uma conversa, todo um trabalho de confiança. E eu fico muito feliz quando eu recebo esses comentários. É sinal de que você fez a coisa certa, de que você está fazendo a coisa certa, que você está trazendo melhores adultos para o futuro do nosso país, para o futuro deste mundo, tá bom? Você está investindo. Então, gente, comece a investir. Quem ainda não conseguiu, comece a investir nisso. Pare e analise. Se é uma situação de rebeldia, não aceite. Se é uma situação de simplesmente uma fase, senta e conversa, tá bom? É essa palavra para o nosso domingo.
Beijos, gente. Tenham um bom domingo a todos. Sejam muito abençoados, tá bom?